Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que é de vocabulário do Goethe A1, eu vou ensinar para vocês muitas palavras relacionadas ao tema na cidade. Essa aula é super importante mesmo para você que não vai fazer a prova de certificação do Goethe A1, mas quer aprender vocabulário básico de alemão. Então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. E eis que chegamos à 16ª aula do nosso conjunto, né, dessa playlist de aulas de vocabulário do Goethe A1. Pois é, eu coloquei aqui na descrição o link da playlist para você poder assistir todas as outras aulas. E hoje o tema é in der Stadt, na cidade. Eu vou ensinar para vocês diversas palavras que vocês precisam aprender. Lembrando que o foco dessas aulas é sempre vocabulário e não gramática. Então eu não entro muito a fundo na gramática, ok? Bom, a começar pelos locais na cidade. Começamos pela própria palavra cidade, né? Cidade em alemão é die Stadt. É uma palavra feminina. Lembrando que eu sempre coloco o artigo definido aqui para vocês. Die para palavras femininas, das para palavras neutras e der para palavras masculinas, né? Substantivos masculinos. Então é sempre importante que você já aprenda cada nova palavra com o seu gênero apropriado, ok? Der Platz. Der Platz seria a praça. Então, a gente tem que tomar cuidado porque em alemão é uma palavra masculina, no português é um substantivo feminino. Então, cuidado, tá? Der Park. Der Park fica fácil da gente aprender também, que seria o parque. Agora, de apotheke já é um pouquinho diferente e significa a farmácia, tá bom? Nós temos die Bank. Die Bank significa o banco e pode ser tanto o banco onde você saca dinheiro, trabalha, mexe com dinheiro, quanto o banco onde você se assenta, tá? É a mesma palavra no alemão, também é Bank. Die Post. Post seria o correio, tá? Der Supermarkt, o supermercado. Palavra bem fácil aí, bem parecida, né? E nós temos aqui uma palavra bem alemã, né? De Bäckerei. De Bäckerei é aquela padaria com aqueles pães alemães maravilhosos. Na verdade, toda padaria é Bäckerei. Só que na Alemanha elas são especiais porque tem pães deliciosos, né? Você já comeu algum pão alemão, já esteve na Alemanha ou algum país, por exemplo, Áustria, Suíça, também tem pães excelentes. Escreve aqui nos comentários para mim, me conta a sua experiência. Eu amo os pães alemães e eu, sinceramente, eu acho que não tem nada parecido aqui no Brasil, né? Nós temos também das Krankenhaus, que seria o hospital, literalmente casa que abriga as pessoas que estão enfermas, doentes, né? Krank é doente e Haus é casa. De Bibliothek, muito fácil, parecido com o português, a biblioteca. Nós temos também aqui das Café. Cuidado, hein, gente? Porque das Café seria o lugar onde você vai tomar o seu café, né? Então é a cafeteria, tá? Eu vou colocar assim, o café no sentido de a cafeteria, tá bom? Não é o café que a gente toma. O café que a gente toma, a gente diz der Kaffee, tá? Então é diferente, é masculino, der Kaffee escreve de forma diferente. A gente escreve assim, olha, der Kaffee, tá? Então seria o café que tomamos, ok? É diferente de das Café. A tônica está aqui no E e aqui a tônica está no A. Então é café e café. Escrevi certo? Escrevi. Então, eis essa diferença aí para a gente, tá bom? Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês, para ficar bonitinho o material. Lembrando que esse material eu disponibilizo em PDF, em descrição, você aprende como baixar esses materiais, tá bom? Das Kino seria um lugar que eu amo de paixão, que seria o cinema. E nós temos aqui, olha, die Ecke é importante a gente saber porque eu escrevi uma frase em que eu uso essa palavra, eu queria que vocês conhecessem, e é a esquina, tá
bom? Então, nós temos aqui diversos substantivos super importantes e eu trouxe alguns verbos, na verdade, muitos verbos, e para cada um desses verbos eu criei uma frase para ensinar para vocês. São verbos que têm tudo a ver com a nossa aula. A começar pelo verbo gehen, que ele é um verbo universal, ele significa ir, mas ele também dá a ideia de andar, tá? Por quê? No alemão nós temos o verbo fahren. Fahren significa ir, só que ele pressupõe, tá, que você vai com um meio de transporte. Então você vai de carro, vai de ônibus, vai do que for, tá? Agora, gehen, ele, quando você utiliza o gehen, pode ser que você esteja indo a algum lugar com um meio de transporte, mas pode ser que você esteja a pé também. Agora, fahren jamais vai ser a pé, tá bom? Então, gehen dá essa ideia dos dois, ir e andar. Suchen seria aquilo que a gente faz, por exemplo, no Google, que é procurar alguma coisa, ou pesquisar também é suchen, tá? E finden seria o que a gente espera que aconteça quando a gente procura alguma coisa, que seria o verbo encontrar. Depois nós temos besuchen, que seria visitar, e fragen. Fragen tem a ver com perguntar, tá? Die Frage seria a pergunta e fragen é o verbo perguntar. Então, quando você vai perguntar, por exemplo, onde fica alguma coisa, você usa, né, o fragen. Zeigen, mostrar. Liegen, gente, é um verbo que eu traduzi aqui como situar-se ou estar localizado. O que acontece? No alemão, sabe quando a gente fala, por exemplo, o Brasil está situado na América do Sul, tá? A gente vai usar o verbo liegen. Então, Brasilien liegt in Südamerika. O Brasil está situado, né, está localizado na América do Sul. Só que o liegen vocês vão ver em outros contextos também, e ele tem a ver com estar no sentido de algo que está deitado, tá? Então, liegen tem a ver com algo que está assim na horizontal, tá? Se eu falo, por exemplo, aqui, isso daqui é um controle remoto, tá? Em alemão a gente diz die Fernbedienung. Se eu falo, o controle remoto está sobre a mesa, eu falo assim, die Fernbedienung liegt auf dem Tisch. Quer dizer, ele não simplesmente está sobre a mesa, ele está deitado, tá? Então, e como que eu falo se eu quiser que ele esteja assim, de pé? De pé é stehen. Então, se eu quero falar assim que o controle remoto está em cima da mesa, mas ele está em pé, eu falo die Fernbedienung steht auf dem Tisch. Então, liegen tem esse duplo sentido, tá? Pode ser algo se situa em algum lugar ou algo está na horizontal, deitado, tá bom? Vamos lá. Abbiegen, que é o nosso último verbo do dia, que significa virar. Virar no sentido de quando você está com um carro, você vai virar, fazer uma conversão, tá? Deixa eu colocar aqui. Fazer uma conversão de carro. Vamos para os nossos exemplos, tá? Ich gehe zum Supermarkt in der Stadt, tá? Então, aqui seria eu vou ao supermercado na cidade, tá bom? Aqui, se alguém for me perguntar, Alex, por que é in der Stadt, não é in die Stadt? Se eu tivesse indo à cidade, eu colocaria in die Stadt. Mas como eu estou na cidade, eu estou falando que o supermercado fica na cidade. Neste caso, é in der Stadt. Isso eu explico melhor nas nossas aulas de declinação, tá? Tem um curso todo de declinação gratuito aqui no YouTube que eu fiz, tá lá no canal também, e eu posso deixar aqui na descrição para vocês também, tá bom? Então, ich gehe zum Supermarkt in der Stadt. Se eu falasse que eu iria para a cidade, eu falaria ich gehe in die Stadt, tá bom? Wir suchen die Apotheke. Wir seríamos nós e suchen é o verbo procurar. Então, nós procuramos a farmácia, ok? Depois, der Park liegt neben dem Krankenhaus. Aqui eu tenho várias palavras que eu ensinei para vocês. O parque, aqui eu tenho aquele verbo liegen, que é estar situado, e neben, em alemão, significa ao lado de, tá? Depois eu tenho aqui Krankenhaus. Neben dem Krankenhaus seria ao lado do hospital. Logo, der Park liegt neben dem Krankenhaus significa o parque fica ao lado do hospital, ok? Depois tem aqui o verbo finden, só que ele está conjugado para o ich, para a primeira pessoa, né? Eu encontro, não é? Eu encontro die Post, o correio, nicht, não, eu não
encontro o correio. Outra coisa que fica importante também para vocês, alguém pode me perguntar, Alex, o nicht, né, que é a negação aqui, ele tem que vir aqui no final? Não, ele não precisa vir aqui no final. Ele pode estar tanto aqui no final da palavra quanto depois do verbo, tá? São as duas únicas posições possíveis, ok? Então ele poderia estar logo depois do verbo, ich finde nicht die Post, tá? Seria possível também, ou então ich finde die Post nicht. O que acontece? No alemão, é mais comum que a gente coloque no final, soa melhor, mas está gramaticalmente correto se você colocar depois do verbo, que não pode aparecer antes do verbo, igual no português, tá? Então não pode ser ich nicht finde die Post. Isso está super errado, porque no alemão a gente tem uma regra de ouro que diz o seguinte: o verbo precisa estar na segunda posição da frase, ok? Depois, besucht das Kino jeden Freitag. Eu já ensinei em algum momento para vocês sobre os dias da semana. Freitag é a sexta-feira. Inclusive, o dia em que esse vídeo vai entrar no ar vai ser sexta-feira, Freitag. Então, essa besucht, significa ele, né? E besucht é o verbo, vem de besuchen, visitar, né? Ele visita o cinema toda sexta-feira, ok? Depois, sie fragt nach dem Weg zur Bank. Vamos entender essa frase, tá? Eu já vou colocar para vocês a tradução aqui, que é o seguinte. No português, quem pergunta, pergunta alguma coisa ou pergunta por alguém, não é verdade? Agora, a gente não pergunta por alguma coisa, não é? Então, se a gente pergunta, por exemplo, por alguém, a gente quer saber informação de uma pessoa, a gente utiliza a preposição por. Agora, se a gente pergunta simplesmente alguma coisa, por exemplo, o caminho, a gente não usa preposição. No alemão, o que que a gente faz? A gente usa a preposição nach, tá? Quando você quer indicar aquilo pelo que você pergunta. Se você simplesmente diz eu pergunto, você fala simplesmente ich frage. Agora, se você pergunta por alguma coisa, você vai usar a preposição nach. Então, por exemplo, eu pergunto pelo caminho, ich frage nach dem Weg. E nach, gente, se vocês já estudaram as declinações, vocês sabem que o nach é uma preposição que exige o uso do caso dativo. Então, por isso que aqui fica dem Weg, tá? Weg significa caminho, é uma palavra masculina, e no dativo vira dem Weg, ok? Depois nós temos zur Bank, que seria para o banco. O que acontece, pessoal? Supermercado é uma palavra masculina, der Supermarkt. Eu tenho aqui a preposição zu. Zu significa a ou para, quando você vai, por exemplo, para algum lugar, ou você vai a algum lugar. É esse zu, tá? Indica movimento, é uma preposição. Só que, quando eu misturo a preposição zu com alguma palavra masculina ou neutra, vira zum, tá? Com M de Maria. É tal como acontece no português. Aqui eu tenho a preposição a e aqui eu tenho o artigo definido masculino o. Vira ao. Ao é o que a gente chama de contração, que é quando você pega uma preposição e junta com o artigo. E aqui está acontecendo exatamente a mesma coisa. Aqui seria a contração da preposição zu, né, que indica a ou para, com o artigo definido dem. Esse dem pode ser tanto para o masculino quanto para o neutro. Então, quando eu falo eu vou ao supermercado, eu falo zum. Agora, aqui eu tenho zur com R. Esse R aqui é pronunciado como se fosse um A de Alex, tá? Ele é um R que a gente chama de vocálico, porque ele está no fim da palavra. Então, seria como se eu falasse zur, tá? Só que o que acontece? Bank, quando eu ensinei para vocês, eu falei o seguinte: Bank é uma palavra feminina, porque é die Bank, tá? No português é masculino, mas no alemão é feminino. Aí o que que acontece? Quando eu misturo o zu com uma palavra feminina, eu coloco esse Rzinho, porque aqui vem embutido o der. Seria a contração da preposição zu, que indica para, né? O lugar aonde você está indo, e o der, que seria o dativo de die. Die é no nominativo e der é no dativo. Eu não vou entrar muito em gramática porque tem aula disso aqui também, tá? Então aqui basicamente é como se eu tivesse pegado esse der e jogado aqui contraído, misturei, tá? Então
Então vira tsua. Basicamente, o que que você tem que tirar dessa aula? Quando você fala tsum, você tem que seguir com uma palavra neutra ou masculina. Se você fala tsua, tem que ser uma palavra feminina. Outro exemplo de palavra feminina é escola. Se você vai para a escola, você fala que você vai zur Schule. Outra palavra que é feminina seria Arbeit. Arbeit significa trabalho. E trabalho é masculino no português, mas feminino no alemão. Mas se você vai para o trabalho, você vai zur Arbeit, porque é feminino. Entenderam? Depois nós temos aqui uma pergunta. Kannst du mir die Bibliothek zeigen? Kannst é do verbo können, que é um verbo modal. Inclusive, eu mostrei para vocês, se não me engano, na última aula. Foi isso mesmo. Na última aula, aula 15, eu ensinei para vocês os verbos modais, tá? Kannst du, você pode, tá? É o verbo poder, no sentido de possibilidade, tá? E mir seria para mim, tá? E zeigen, que eu ensinei para vocês, é mostrar. Mostrar o quê? Die Bibliothek. Então, kannst du mir die Bibliothek zeigen seria, basicamente, você pode me mostrar a biblioteca? Tá? Aqui eu coloquei como mim, mas seria mais legal se eu colocasse assim, você pode mostrar a biblioteca para mim? Dá na mesma, né, gente? Mas é só para ficar mais fácil. Porque a gente associa o mir no alemão com o objeto indireto, né, com o dativo. E aqui fica como objeto indireto também. Mas não vou entrar muito na parte de gramática. Se deixar, eu vou muito para gramática. Mas aqui nós estamos falando de vocabulário, tá bom? Biegen Sie rechts an der Ecke ab. Aqui já é um pouquinho diferente, porque olha só. Aqui eu tenho rechts, que significa à direita, né? Depois an der Ecke, na esquina, e esse ab. Só que olha só, o que está acontecendo aqui? Lá em cima, eu ensinei para vocês que o verbo virar ou fazer uma conversão, ele é abbiegen. Olha só que interessante. O ab, ele aparece aqui no inicinho do verbo e é o tipo de verbo que a gente chama de verbo separável. Ele tem uma parte que é verbo e uma parte que é um prefixo. Esse prefixo, quando eu conjugo, ou seja, quando eu falo uma frase afirmativa ou negativa, tá? Esse prefixo vai lá para o final. Então, olha, aqui biegen Sie seria um imperativo, é um comando que eu estou dando. Vire, ok? Então, biegen Sie ab. Para falar assim, eu não posso falar abbiegen Sie, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu conjugo um verbo separável, o que antes era prefixo, aqui vai para o finalzinho, tá? E também tem uma playlist que eu estou criando um curso. Pode ser que na hora que você esteja assistindo, várias aulas já estejam prontas, tá? Sobre verbos separáveis. Eu vou colocar aqui na descrição também um curso que eu estou fazendo gratuito aqui no YouTube sobre verbos separáveis. Dê uma olhadinha lá, tá bom? Então, biegen Sie rechts an der Ecke ab é a última frase, vire à direita na esquina. E com isso nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero muitíssimo que você tenha gostado. Se você gostou, lembre-se, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho e me conta aqui nos comentários se você tem assistido as outras aulas também aqui de vocabulário do Goethe e se você tem aprendido bastante. E eu te vejo na próxima lição. Até lá. Tschüss!